Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, edição especial deste sábado, 3 de agosto. E 3 de agosto é comemorado o Dia do Capoeirista e é também Dia do Tintureiro. Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Niximbo do Brasil, há 50 anos gerando emprego e renda. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, com produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atuti. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. O Jornal do Meio-Dia especial de sábado está começando. Renovamos aqui então nosso boa tarde a você, ouvinte. E hoje vamos dar início aí a uma série especialíssima em comemoração ao mês do folclore, já que estamos em agosto e durante todo esse mês de agosto estaremos trazendo para vocês, para o senhor, aí para a senhora, fascinantes histórias sobre lendas itapetininganas e o nosso folclore, destacando a importância de manter viva essas memórias, né? Manter vivas essas memórias que fazem parte aí da história da nossa cidade, né? Que o mais velho vai contando para o mais novo e assim sucessivamente. E no programa de hoje temos a honra de receber dois expoentes aqui da nossa arte, né? Dois convidados ilustres, muito especiais. O Beni Martins, que é músico, é cantor, apresentador, e também o Bob Vieira. Bob Vieira, que é violeiro, é educador musical, é escritor, enfim, um rapaz muito talentoso e que veio compartilhar um pouquinho com a gente sobre suas experiências, né? Experiências e conhecimentos aí, né? Sobre histórias, tradições folclóricas de Itapetininga. Então vamos ouvir hoje Beni Martins e Bob Vieira. Então sejam bem-vindos aí, nossos amigos, ao Jornal do Meio-Dia especial deste sábado. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Já estão aqui em nossos estúdios nossos dois convidados para abrir esta série sobre folclore, sobre arte em Itapetininga, sobre lendas, sobre novidades, coisas que muitos conhecem, outros nem tanto, e os mais novos vão tomar aí conhecimento, experiência através das palavras, através, né, das manifestações desses nossos dois convidados. Primeiramente, nosso boa tarde ao Beni Martins. Tudo bem, Beni? Tudo bom, Antônio Luiz? Boa tarde. Eu tava na dúvida se o Jornal do Meio-Dia a gente fala bom dia ou boa tarde. Ah, tá. Aí você falou boa tarde e eu fiquei... Então, É um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande. O prazer é todo nosso. O Beni, conta um pouquinho pra gente como é que começou, como é que nasceu esse gosto pela música, esse gosto pela arte. Teve inspiração em alguém?
Ah, com certeza, né? Para quem não sabe, eu sou filho do Zé Martins, do violeiro aqui de Itapetininga. E desde criança, desde pequenininho, eu me lembro de dormir ouvindo ele ensaiar com os parceiros dele no quarto, assim. Então, desde pequeno teve essa inspiração, essa influência do pai. E o contato, né, com os cantores, com os cantadores de cururu, o pessoal do Catira, desde pequenininho. E desde a mais tenra idade, desde pequenininho, seu pai já levava você para acompanhar de perto os shows que ele fazia? Já. Eu já contei algumas vezes, mas a minha mãe conheceu meu pai por causa da viola, né? Inclusive nos estúdios da antiga difusora, né? Que tinha o programa do Finfelli, né? Antigamente. Então minha mãe veio para assistir um programa e conheceu o meu pai. Então minha mãe gostava também de moda de viola. Então toda apresentação, a maioria das apresentações que meu pai ia, de cururu, de show, a gente ia junto, a gente acompanhava e eu tive o prazer de assistir não só ele, mas muitos cantadores e cantores da época, né? Nessa época ainda era Zé Martins e Jair. Zé Martins e Jair, é isso mesmo. Fizeram história aqui na nossa música sertaneja. Isso. Né? Agora, Beni, quais são as lendas mais populares? Alguma delas que você lembre aí, que de repente até você gosta de contar aí nas suas apresentações, no podcast? A gente tem bastante lendas em Itapetininga, né? Tem as mais famosas aí do Raimundão, da Loira do Cemitério, que a gente estava falando antes no Fora do Ar, né? Quando eu era criança, eu tinha medo dessas figuras aí. Eu morria de medo do lobisomem. Sim. Né? Quando falavam do lobisomem e tal. Mas sabe que eu lembrei agora? Eu tive o prazer de dar aula pelo Senar lá no bairro Cantagalo, né? E aí, lá no Cantagalo, me contaram a história porque o bairro se chama Cantagalo. Ah, é? E é uma lenda também. Porque dizem que lá era uma fazenda e o fazendeiro, a mesma história, né, do Raimundão, enterrou o ouro lá no meio e esqueceu onde estava. E aí, me parece, eu não me lembro exatamente o que acontece, mas lembro que no lugar onde ele enterrou, se ouve o cantar do galo de madrugada. E no meio do mato lá, reluz o ouro. Então aí ficou o bairro do Cantagalo, onde o galo canta, onde o galo cantar é que tá o ouro. Olha só. Puxa, interessante. É uma lenda também lá do bairro do Cantagalo, Itapetininga. Isso, a lenda do Raimundão, né? E tem tantas outras, né? Tem do Raimundão, tem muitas, né? Aguenta um pouquinho que eu vou pedir para ele contar outra aí, tá? Mas antes, a gente vai ouvir o Boa Tarde também, do Bob Vieira. Historicamente, nós temos aqui figuras marcantes, como foi o caso do Ted Vieira, né? Grande, o maior compositor de todos, itapetiningano, né, com sucessos marcantes nas vozes das mais famosas duplas e cantores solos, mas nós temos também aqui o Bob Vieira, que é também grande compositor, artista, violeiro, professor, mestre, e que hoje nos dá a honra da sua presença aqui. Muito boa tarde, Bob, prazer tê-lo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Antônio Luiz, boa tarde, Beni, a todos que estão ouvindo e assistindo. É um prazer, é meu, sempre estar de volta aqui, à Rádio Difusora, participando com você aqui. E eu não falei que você é poeta ainda, né? Poxa, faltou. Por isso que é duro falar de figuras ilustres, né? Porque sempre falta alguma coisa, né? Então, além de tudo isso que eu falei, ele também é o nosso poeta. Você pode nos contar alguma coisa, Bob, sobre alguma experiência marcante que de repente você teve aí que ensinar folclore para os seus alunos, já que você tem trabalho aí nas escolas, ensinando viola caipira, ensinando a arte, o folclore? Olha, Antônio Luiz, tem bastante coisa que a gente aprende, viu? Porque eu comecei assim, através do interesse pela viola, né? Pelo instrumento viola, que quando eu descobri que aqui os tropeiros já traziam a viola, né? No arranchamento, para se divertir, para cantar, para dançar, né? Quando eu descobri isso, eu comecei a me interessar por outras coisas da cultura caipira também, pelo folclore, né? Por isso que, assim, abriu, né? A minha mente abriu para várias coisas. E tem várias coisas que eu descobri. Por exemplo, tem
eu lia em livros que quando chove, não afina a viola, por exemplo, né? E muitos violeiros falavam, olha, quando chove, rapaz, nem queira tocar viola, porque não vai afinar essa viola, não vai de jeito nenhum. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça, será que não afina mesmo, né? E em alguns livros falava assim, explicava até teoricamente, por causa da umidade, quando chovia, a viola cedia um pouco, não sei o quê. Mas quando chovia, eu ia lá afinar a viola. Daí eu afinava e falava, pô, mas tá bom, tá afinadinha, não sei por que falam que não afina, né? Bom, aí foi e tal, eu queria descobrir o porquê mesmo, por que falam que a viola não afina, né? E aí teve um dia que eu fui na casa de um violeiro, o seu Ditinho, lá da Vila Santana. E eu fui lá, começou a armar uma chuva, falei, eu vou lá para ver o que ele faz, né, quando for chover. Aí eu cheguei lá, o seu Ditinho, menino, entra aí, vamos tocar um pouco e tal. Aí ele pegou a viola, deu uma afinada assim, começou a cantar um pouco, né. E ele morava assim, em frente a uma rua, que era uma rua de terra, sabe. Tinha a sala, assim, uma casa de madeira, assim. Aí era a porta da sala e já tinha a rua de terra, assim, né. Aí ele começou a cantar e eu comecei a olhar, vai chover, quero ver o que ele vai fazer. Aí começou a cair aquela chuva, assim, aquele cheiro de terra, sabe aquele cheiro gostoso quando chove, assim, aquela chuva de verão, né. Começou a chover e ele tocando. Daqui a pouco ele começou a chover mesmo, ele parou a viola, encostou do lado assim, cruzou o braço e ficou olhando na porta, assim, aquela chuva caindo, assim, né? E eu olhando para ele, olhando para a chuva, sentindo aquele prazer de tá presenciando aquela chuva, aquele barulho caindo assim na telha dele, sabe? Aquela coisa gostosa, né? Aí ele parou de tocar, simplesmente. Por quê? Ele pensou, bom, quando chove não afina a viola, largue a viola. Não adianta querer insistir, né? Então eu aprendi o que com aquilo? Que quando chove, fique vendo a chuva. Por que você vai tocar viola a hora que está chovendo? Olha só a chuva, meu. Preste atenção no som da chuva, naquele cheiro, naquele momento. Curta a chuva, porque a chuva é a música que Deus toca. Então, fique quietinho. Então, inventaram, sei lá, alguém inventou esse negócio, que a viola não afina, pro cara não tocar e ter aquele momento, né? Então, isso daí é uma das coisas que eu presenciei e aprendi, né, através do meu interesse pelas coisas da cultura caipira, tradicional, né? Legal, interessante. Agora, Bob, você começou a se interessar pela viola logo menino? Como é que foi a primeira experiência com o instrumento? Olha, eu me interessei mais para frente um pouco. Eu tocava violão, né? E participava de festivais de música e tal. E aí uma vez nós fomos lá para Ponta Grossa, num festival de música lá no Paraná, né? A gente foi cantar lá. E lá tinha o pessoal dormindo nas escolas, lá nos colchões, assim, no alojamento, né? Para cantar no festival. E lá eu conheci uma dupla de irmãos, um rapaz lá de Cândido Mota. Ele tocava viola e a irmã dele tocava flauta. Uma música linda, sabe? Achei tão bonito aquilo. E eu não tinha visto a viola ainda, né? E daí ele mostrou para mim, falou, essa aqui é a viola e tal. De onde você é? Que cidade você é? Eu falei, Tapetininga. Ele falou, parece que lá é cidade... Também é tradicional em viola, né? Eu falei, não sei, tô por fora disso aí. Aí eu fiquei muito interessado, né? Falei, nossa, o que será, né? Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui ver que aqui tem tradição enorme na viola, né? Com os tropeiros, desde 1700 e pouco, quando os tropeiros andavam aqui, eles falam que já tinha, né? O instrumento principal era a viola que tocava, né? Aí que eu comecei a me interessar pela viola. E um dia eu fui num festival Té de Vieira, em Obentico, um dos primeiros que teve, com a apresentação do compadre Felisbino, lá no ginásio de esporte. Aí eu vi um cara tocando lá no palco, daí eu falei, nossa, que coisa mais linda do mundo. Era o Zé Martins, que é o pai do Beni aqui.
o Zé Martins que, putz, quando eu ouvi ele tocando aquelas músicas, aí no outro dia acho que eu já estava na casa dele lá, batendo palma e querendo conhecer ele, conversar com ele, né? Virou um amigo. Então, com o Zé Martins foi o primeiro violeiro assim, que eu comecei a frequentar ali, ver ele tocando, só de ver ele tocar, né? Aquilo ali era uma inspiração muito grande, né? Então, a partir daí, eu comecei a conhecer outros violeiros, outras referências, né? Agora, se baseou em alguém, de repente, claro, você citou aí o Zé Martins, né, que foi também, de certa forma, uma inspiração. Mas, assim, em termos de estilo, você teve aquele violeiro que você, vou procurar seguir mais ou menos aí o jeito que ele toca? Ah, teve vários, né? A gente sempre quer seguir um, depois muda para outro. Aparece mas outro, tinha um Carreiro, por exemplo, é um que todo violeiro quer tocar, que nem o Tião Carreiro, né? É o primeiro, né? É engraçado, né? Ele é o Pelé da viola, né? É. Ele é o Pelé da viola. E o Zé Martins mesmo, ele toca as músicas do Tião Carreiro divinamente, né? O pagode que o Zé Martins toca, né? Não tem igual, é demais, assim, né? Então, depois, assim, teve outros violeiros também. Teve o Almir Sater também, que é um grande violeiro, que a gente admira bastante, né? Tem o Renato Andrade, que é um mineiro, o Tavinho Moura, e o Ivan Vilela, que é um mestre da viola, e assim vários que a gente vai aprendendo com eles, né? Legal. E o seu trabalho muito reconhecido. Antônio Luiz, depois eu acho que a gente vai para o intervalo agora. Vamos para o intervalo agora. Depois eu quero deixar uma pergunta para você fazer para o Bob, que tem umas lendas de violeiro também. Para ser bom violeiro, tem que passar cobra nos dedos, tem que pôr a mão no formigueiro, ver se o Bob fez isso também. Fique ligado, então, que você vai saber já se isso funciona ou não funciona. Vamos ao intervalo e já voltaremos. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, 3 de agosto, né? Falando sobre o folclore, falando sobre música, sobre arte, sobre viola, sobre poesia, sobre tantos assuntos, né? Que esses dois convidados especiais têm para nós aqui, Bob e Beni, Bob Vieira e o Beni Martins, quer dizer, dois expoentes aí da nossa música itapetiningana que estão conversando conosco no Jornal do Meio-Dia. Nós fomos para o intervalo com essa sugestão dada aí pelo Beni Martins, porque o jogador de futebol vai entrar em campo, ele entra com o pé direito, que mais que ele faz sinal da cruz, tem alguns rituais ali, né? No caso do artista, tem esse negócio mesmo, botar a mão no formigueiro lá, né? Funciona isso? Tinha umas lendas. Você já fez, velho? Né? Eu não fiz, eu queria saber. O Bob, mas começou primeiro que eu, vai que ele fez, né? Vamos jogar a bola pra ele. Ele teve contato com esses violeiros mais antigos, de repente ele teve que fazer, né? Pra tocar viola bem do jeito que ele toca. Então. A gente viu aí esses dias, né, a Rebeca Andrade, que é aquela ginasta brasileira, né? Te fala, nossa, ela é foda, ela é um ET, né? Certo, de tão boa que ela é. Aquela Simone também, lá, aquela americana. Então eles são fora do compasso, eles são demais de bom, Excede, né? Então a gente fala que eles fizeram alguma coisa, eles são de outro planeta. E na música, por exemplo, na viola, também tem aqueles violeiros que ele domina tão bem o instrumento que a turma começa a falar, não, mas esse cara fez alguma coisa. O pacto, né? O pacto, que ele foi numa encruzilhada e vendeu a alma ao diabo e não sei o quê, para poder ficar, né, bom de viola. Então tem bastante coisa. Tem o da cobra, né? Que tem que pegar uma cobra coral viva, né? Filhote de cobra coral viva. E passar no vão dos dedos, assim, ó. Nossa. Passar no vão dos dedos, nas duas mãos, né? E soltar a cobra viva. Que daí o dedo fica
uma beleza para Certo, tocar, né? E Acho tem que só gente para pegar a cobra tem que ter uma mão ligeira já. Sobra Não é? Então tem bastante assim coisas, né, que são, e tem gente que acredita, né? Tem. Gente que acredita, fica procurando cobra até hoje por aí, em vez de estudar, né? Porque não adianta, essas daí são treinar. histórias, são lendas, né? Então o que tem que fazer para tocar bem é procurar sempre um violeiro que toque bem, para ser uma referência, alguma coisa, e tocar, acordar e tocar, e dormir com a viola, e daí fica bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas... Eu queria que vocês até estabelecessem algum parâmetro entre o que foi a música sertaneja há 50, 60 anos atrás, porque quando eu nasci, na época, quando era pequeno, era Tonico Tinoco, Vieira e Vieirinha, Jacó e Jacozinho, Zilo e Zala, era... Tinha um Carreiro e Pardinho, aqueles estilos bem sertanejão mesmo, né? Como se o homem do campo fosse a figura do homem do campo, popularmente, chapéuzinho, camisa xadrez, tudo mais, calça remendada, que hoje a gente vê aí as músicas modernas totalmente diferentes, né? Como é que a gente pode traçar um paralelo entre o que foi e o que é a música hoje? Vixe, eu acho que nem tem paralelo, Não né? dá? Sertanejo. Acho que é totalmente diferente, né? Eu acho que o sertanejo dessa época é o verdadeiro autêntico, sertanejo, autêntico sertanejo, que falava do sertão, né? Existe também um contexto histórico do êxodo rural, né? Que aconteceu nessa época aí dos anos 40, anos 50, até os anos 70, que o jovem saía do campo para vir para a cidade, para estudar, para tentar uma vida melhor, né? E ficava com saudade da roça, né? Então, muitas músicas relatavam isso. Aquela nostalgia. Aquela né? nostalgia, aquela coisa. E hoje em dia é uma música mais comercial, mais dançante, né? E que, lógico, tudo se moderniza, né? Então, talvez esse sertanejo tenha se modernizado para essa linha de hoje, né? Até porque o homem do campo hoje, que ficou lá, ele tem o seu celular, tem a sua TV, sua internet, seu trator moderno. Hoje em dia, tudo mudou. O próprio mundo, né? Ele teve E o filho dele, hoje, ele continua lá, né? Tem uma profissão lá, é agrônomo, né? Estuda hoje, faz uma faculdade e continua lá no campo. Desenvolvendo e ganhando dinheiro no campo, né? Então, mudou um pouco essa história, né? É mais uma questão de gosto, né? Não dá, então, para dizer que a música do meu tempo era boa e a atual não presta. Quer dizer, é questão de gosto. Se adaptou à modernidade. Talvez sim, né? Mas eu, nós, né? Como violeiro, como amantes da música raiz, assim, eu acho que a qualidade caiu bastante, né? Cá entre nós, Cai né? muito, né? Cá entre nós. A sertaneja antiga tinha mais história, tinha mais vida, né? Contava contava as verdades deles, né? Então tinha histórias, tinha lendas, muita lenda contada. A gente estava até falando fora do ar sobre a Capa do Viajante, que é uma lenda. O Ted Vieira colocou música e tantas outras. Negrinha do Pastoreio e tantas outras, né? Tantas outras, então, tantas histórias. Né? Eu vejo assim, antigamente os violeiros, eles eram considerados os jornalistas da época. Porque naquela época não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha nada. Então as comunidades viviam ali aquele dia a dia deles, né? E quando chegava um violeiro, por exemplo, todo mundo ia lá querer saber quais são as histórias que aconteceram através das modas de viola. As modas de viola, antigamente, durava meia hora, 40 minutos, uma moda. Quer dizer, uma história. Ele ia cantando, fazendo as rimas e contando uma história que aconteceu em outra localidade. Então, a população daquele lugar tinha interesse em ouvir, né, as histórias. Então, a música ela tinha essa função também, de contar as histórias, né? E depois, com o advento do disco, da gravação de disco, então não dá para gravar uma música de meia hora, 40 minutos. Então as músicas foram sendo diminuídas. As modas de viola duravam 3 minutos, 4 minutos para caber num disco, né? Então daí que os compositores começaram a fazer aquela síntese das histórias para caber no disco, né? Então se tornou... a partir de 1929, com a gravação do primeiro disco caipira, começou essa saga da música caipira, né?
música sertaneja. E essa música mais moderna, que eles chamam de sertanejo, nem é sertanejo, é mais romântico, né? Eles falam sertanejo porque é cantado em dupla, né? Como as duplas antigas, Isso. né? Acho que é boa definição. Como é cantado em dupla, eles chamam, é música sertaneja. Mas eu não considero esse tipo de música sertaneja. Uhum. De fato, também penso da mesma maneira, quer dizer, modernizou demais. Hoje ela não destaca mais aquele aspecto do sertanejo, assim, da terra, do chão, da vida ali, simples, né, que era contada antigamente. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda para este bloco. Quanto aí, Antônio? Mais quantos minutos? Então dá tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa... A gente estava falando sobre lendas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa cultura. Então, até o Beni lembrava aí que nós tivemos aqui em Itapetininga muitos movimentos que, infelizmente, Bob, estão se perdendo. Quer dizer, aqueles mais antigos que cultuavam, que divulgavam, que eram os baluartes, estão indo embora, infelizmente. Quer dizer, a gente tinha, né, Beni, vários movimentos aqui, né, que foram um sucesso nos anos atrás. A gente estava lembrando aqui, né, o fandango, né, a catira, né, em especial Itapetininga era o fandango de chilena, né, que a gente chama o fandango de chilena, que é aquela espora que faz o barulho, né, o chacoalho. Que o João Coragem muito divulgou aqui, né? Nossa, demais. Era o grupo Nossa Senhora Aparecida, do João Coragem. O próprio Dito Felício dançava, tocava junto, Zé Neves. Tinha bastante gente aí que teve várias formações durante muitos anos, né? Mas o próprio Cururu, né? A gente teve muitos... O Bob me ajuda a lembrar os nomes de todos. A Congada, né? Que a gente... Eu não tive... Não sei se o Bob... Não cheguei chegou a ver uma apresentação também de Congada, mas eu não tive. Mas o pessoal fala, inclusive, com o Mestre Florencio, né? Lá em 1800. Então, assim, teve muitas, né? Dança de São Gonçalo. Até hoje ainda existe um pouco. Em alguns recantos mais remotos do país, né? A gente tem ainda Folia de Rei. Folia de Reis. Esses dias a gente estava lembrando, desculpa, Antônio, a gente estava lembrando que é uma tradição também a Recomenda das Almas. Puxa, participei de uma só, mas nunca esqueci, foi muito bonito. Na nossa região ainda tem, ali Guari, Angatuba. Pilar tem a Recomenda das Almas, que é na Quaresma, né? No começo da Quaresma. Então tem bastante... Eu creio que os seus pais participaram, talvez vocês não, mas na noite de Sexta-feira Santa para sábado de Aleluia, a gente saía lá com a matraca e algumas pessoas deixavam ali alimentos do lado de fora. A gente ia, cantava aqueles cânticos tradicionais, né, da Recomenda. Puxa, isso tudo foi se apagando, né? Vai sendo extinto. Você viu a gente que foi convidado para falar, mas o Antônio Luiz teve mais contato com essas... velho. Com essas tradições, né? Mas tem, né, a Recomenda, o fandango, muitas coisas. Itapetininga foi conhecida como a rainha do folclore paulista, né? Em 1940, 50, por aí, de tanto efervescente que era as manifestações folclóricas aqui na cidade. Mas hoje, atualmente, quer dizer, essas histórias, lógico, vão sendo contadas até nas escolas e tal, mas será que os mais novos não se interessaram por esse tema, por esses assuntos? Então, eu penso assim, que antigamente, quando tinha os encontros, né, das comunidades, nas festas, depois do mutirão, ia ter aquela festa, ia ter todas essas manifestações artísticas, elas eram necessárias para ter festa, porque imagine uma festa sem música, por exemplo. Então, os violeiros, eles eram importantes. Vamos chamar um violeiro, que se não tivesse naquele lugar, iam chamar lá onde tivesse aquele grande cantor, violeiro, os grupos de dança eram chamados, aí eles jantavam lá, eles participavam, eram importantes para ter aquele clima de festa, né? Só que hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia o cara leva um pendrive com 600 músicas, põe no aparelho de som lá, fica tocando a música. Então tá bom, aquela música, fica todo mundo ali dançando. Então perdeu aquela importância presencial do músico, do artista, do dançador, né? Daqueles grupos folclóricos. Então, isso aí que aconteceu com a transformação,
da sociedade, né, Beni? Eu também acho. Eu acho que também, infelizmente, não passa de geração em geração por falta do contato, né? É aquilo que a gente estava falando. Eu, desde criança, eu tinha contato com essas pessoas e aprendi a gostar. O Bob também teve contato e aprendeu a gostar. Hoje, por não ter essas manifestações assim, né? Então, não vamos colocar culpa de quem ou de quem, mas por não ter tanta manifestação assim, é que os jovens não conhecem, né? Não gostam porque não tiveram contato com a cultura, com esse folclore, né? Mas assim, eu acho que tem muita coisa que ainda dá pra gente resgatar, né? A gente fazer coisas aí pra resgatar, ações pra resgatar. E tá acontecendo, viu, Antônio Luiz? Aqui, como a gente teve... Ó, eu vou reservar esse terceiro bloco para a gente falar sobre isso, sobre Tá inclusive projetos que você Isso, está realizando, o Beni também. Outras pessoas também. E outras pessoas também, né? Então eu até vou deixar o terceiro bloco um pouquinho mais longo e aí a gente vai para o intervalo e aí a gente aproveita para falar inclusive sobre esses livros, contar um pouquinho da história de vocês, até de repente declamar aí uma poesia, tocar uma música. Tá? Então vamos ao intervalo e já voltaremos. Fique ligado com a gente. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Estamos então no último bloco desta edição especial de sábado do Jornal do Meio-Dia, hoje focalizando o nosso folclore, nossa arte, nossas tradições, nossa cultura, com a presença desses dois expoentes aqui, o Bob Vieira, o Beni Martins, contando um pouquinho de suas experiências. O Beni, que história é essa que seu pai, na hora de cantar, tocar, faz de olho fechado? Conta pra nós. Isso é uma lembrança do Bob aqui, que ele contou uma vez. E é verdade, porque eu já vi isso aí muitas vezes. Tinha um cantador de cururu mais famoso de Itapetininga, Morenão, né? Seu Plácido dos Santos. Puxa, saudoso. Era um moreno bonito, né? Forte, de olho verde. Olho verde, né? Uhum. E ele, toda vez que ele ia em casa, né? Ele brincava com a minha mãe, né? Tinha muita mulher onde eles iam cantar, e as mulheres ficavam olhando pra eles, pro meu pai, tocando, que meu pai é que acompanhava ele, né? Uhum. Normalmente os cururueiros já iam com o violeiro, né? Uhum. Pra tocar. E aí minha mãe, para não ficar com ciúme, né, o Morenão sempre falava, era a Dona Salvatina, falava, Dona Salvatina, fique tranquilo que o Zé Martim, quando ele sobe no palco, ele toca com os olhos fechados. Não tem perigo. Não é para ninguém, não tem perigo. Legal. Puxa vida, mas Beni, você falou aí do Morenão, né, realmente um grande expoente da nossa música, da nossa arte, do cururu, mas nós tivemos outros, né, e temos ainda aí outros talentos que, inclusive, alguns vivos, né? Bom, o Bob ajuda a lembrar aí, né? Ajuda a lembrar. No cururu, Morenão, Zé Neves, né? Arlindo Vieira. João Desidério. João Batista. Dito João. Dito João no cururu. Itapetininga era conhecida muito forte mesmo no cururu, que é o desafio, né? Uhum. Inclusive, hoje em dia, nós temos a batalha de rima, só que é com outro ritmo, né? É o ritmo de rap. Então eles ficam lá, todo sábado, lá na praça, eles vão e ficam debatendo um contra o outro, né? Uhum. Que é a preservação, né, das rimas, né? Do canto, o desafio de rimas, né? Então só mudou a roupa, mas mantém aquela tradição, né? Verdade. Bom, aí nós tivemos, né, também na arte, escritores, né? O poeta do Monte Santo, lembra de mais... Não podemos nos esquecer desse, né? Que aliás o Bob traz aí registros, né, desses dois expoentes. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre eles, Bob. O Inho Bentico foi o maior poeta caipira, né, da região toda, do estado. Inclusive, muita gente conhece, né, a poesia do Pitoco, que é... Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal, né? Muitos... declamaram para seus filhos, seus netos, né? Há muitos anos já. Então ele se tornou esse grande
grande poeta, né? Conhecido no Brasil inteiro praticamente, né? Nós temos o Ted Vieira, que é o maior compositor de músicas também, de letras, né? Do Brasil inteiro, né? Tem o poeta do Monte Santo, que também viveu aqui na cidade bastante tempo, né? E é um grande poeta também. E tem o compadre Felisbino, né? Que é... Nossa, não pode esquecer, né? É uma lenda também, lenda do rádio e uma lenda de Itapetininga, né? Vai ficar também para a história de Itapetininga, o Felisbino, né? Vai ficar, sim. Mas eu tava lembrando também, vocês lembram do seu Matarazzo? Uhum. Seu Matarazinho também tinha as poesias dele, né? Seu Afonso Matarazzo. Afonso Matarazzo, Matarazinho. Ele tinha a Bugrada, né? A Bugrada. O seu Durvalino lá da Vila Santana, né? Durvalino. Que também era outro expoente aí do folclore. Uhum. Acho que tem mais, muita gente. A gente vai... Com certeza a gente vai esquecer de muitos aqui, né? Mas... A gente pode cometer essa injustiça de esquecer alguns, mas tivemos grandes nomes aí, pessoas que marcaram a nossa história aqui em Itapetininga. Bob, você está com algum projeto hoje, desenvolvendo algum projeto aí nesse sentido? Tô sim, a gente está fazendo uma websérie, Os Três Poetas de Itapetininga, que é o Inho Bentico, o Ted Vieira e o poeta do Monte Santo, né? São séries de declamação de poesias, né? Fui contemplado pela lei Paulo Gustavo, né? Que é um edital municipal de apoio a projetos culturais, né? Então eu estou fazendo, né? Acho que em novembro já vai estar pronto para a gente divulgar, né? Para poder divulgar nas escolas, né? Esses três poetas que foram grandiosos, né? Aqui na cidade, justamente para tentar preservar, né? Essa riqueza que eles deixaram para a gente, né? Passar para as crianças essa riqueza aí. E também não é só eu, tem várias pessoas fazendo, sabe? Através desse edital, Paulo Gustavo, tem um pessoal fazendo um filme sobre as lendas de Itapetininga aqui, que é o Canda, é o diretor desse filme. Tem um pessoal fazendo o Raimundão, a lenda do Raimundão, a noiva do banheiro, a do cemitério, aquela cobra também, a cobra que está com a cabeça embaixo da matriz, enterrada, né? O rabo lá na Chapadinha. O rabo na Chapadinha. O rabo na Chapadinha. Olha o tamanho da cobra. Pequena cobra. Pequena que é. Também está sendo feito um documentário muito legal sobre o Ted Vieira. Está sendo também. Vai sair tudo lá por novembro, dezembro, vai estar saindo esses trabalhos, né? Que é tudo por um apoio de uma lei federal, né? Uma lei que foi feita, né? de apoio a projetos, que devia ter sido feito há muito tempo já. Mas acho que de agora em diante, talvez, se tiver todo ano, vai ser feita muito trabalho, né? Você vê a riqueza dos nossos artistas, né? Muita gente foi contemplada e tem muito projeto bom que também não foi contemplado e que com certeza, como o Bob falou, tomara que todo ano tenha, para que os outros também venham e novos projetos aconteçam, né? O Bob estava falando também do teatro sobre a vida do Inho Bentico, né? Tem também. Vai chamar Inho, acho que lança agora em setembro, né? Com a direção do Milton, lá, do SESI. Estão fazendo uma peça teatral também, inspirado na vida e na obra do Inho Bentico, né? E eu quero parabenizá-los por essa batalha aí na divulgação, na manutenção, né, dessas tradições, dessa cultura, das lendas, da música, enfim, essa influência que teve tanta importância na vida das pessoas e que não vai morrer porque vocês não vão deixar, né? Eu quero me integrar nesse movimento também para junto com vocês estarmos aí divulgando, né, e mantendo viva essa chama. Agora eu peço... Pois não. Eu não posso deixar de aproveitar a audiência, né, do Jornal do Meio-Dia para falar do nosso Clube da Viola. Ótimo. Que a gente está resgatando também, isso. que o Clube da Viola era um movimento lá dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. E agora a gente começou a resgatar o Clube da Viola e a gente está fazendo todo quarto sábado aqui na Casa Kennedy. Opa. Agora em agosto, a gente vai ser no dia 24 de agosto. E a gente está preparando um especial lá sobre o folclore, né? O dia 22 de agosto é o dia do folclore. E aí no sábado, se Deus quiser, a gente vai ter bastante manifestações aí de folclóricas lá também. Vamos trazer cururueiro, a moda de viola. Vamos fazer uma mostra ali do São Gonçalo, pequenininha ali, mas uma mostra de São Gonçalo.
Mas vamos estar lá com o Clube da Viola também. Então vamos lá, quarto sábado de cada mês. Todo quarto sábado. Que horas? A partir das 19h30, Certo. aqui na Casa Kennedy, na Prudente de Moraes, 710. Perfeito. Parabéns, então, por esse trabalho. Agora eu pediria para vocês, nós estamos já na reta final aqui, dá para fazer uma palhinha, mostrar um pouquinho de um acorde, um trecho de alguma música? Vamos fazer então. Vamos fazer? Né? Você declama aí. Eu declamo aqui. Olha só que Aproveitar beleza. que o Bob trouxe o livro. Um poema do Nhô Bentico. Enquanto o Bob toca lá, Quer que eu seguro o microfone? Pode ser? Pode, não tem problema. Vamos lá. Quando a noite chega triste, pondo de luto o sertão, o meu peito não resiste à sombra da solidão. Eu pego na minha viola, consolo meu coração. Quando largo do roçado, onde faço as plantação, chego no rancho cansado e lembro da devoção. Eu pego na minha viola, consolo meu coração. Algumas vezes convidado pra festa de muxirão, trabalho mesmo dobrado, mas na hora da função, eu pego na minha viola, consolo meu coração. Nas festas de casamento, nas noitadas de São João, guardo tudo o sentimento das minhas recordação, eu pego na minha viola, consolo meu coração. Se lembro da moreninha, da minha veneração, que deixou minha casinha solitária no sertão, eu pego na minha viola, consolo meu coração. Só tu, minha viola amiga, que de mim não desraiga, que de mim tem compaixão, me persegue em toda sorte, e quem sabe, até na morte, servirá de meu caixão. Aí, parabéns, Beni Martins, parabéns, Bob Vieira, pelo solo aí, né? Pela execução na viola. E a poesia muito bonita, então, que nós acabamos de ouvir. Tem como inverter e você declamar uma poesia e o Beni faz o solo aí? O Beni faz o solo. Dá uma solada na viola, vou segurar aqui, ó. Vou ler uma do... Oh, que beleza. Do poeta do Monte Santo, então. Certo. Óculos Verde, poeta do Monte Santo. Veja só o que aconteceu na fazenda Ventania. A seca lá foi tão forte, muito tempo não chovia, e o pasto ficou seco, e as vacas não comia. Mas a dona da fazenda, uma tarde Doroteia, para que vocês aprendam, veja só o que fez a véia. Para que as vacas pastassem, teve uma grande ideia. E a véia, que não é mole, botou os burros no trole e saiu bem de manhã. Voltando lá da cidade, trouxe grandes quantidades desses óculos de Ray-Ban. Cada vaca, um óculos verde, muito bem ajeitadinho. E o capim que tava seco, pras vacas, ficou verdinho. E a véia comprou mais óculos pra botar nos bezerrinhos. O touro era o zebu, cor de cinza pintadinho. Usando os óculos verdes, ficou mais engraçadinho. Só que agora o touro via vaca verde no vizinho. Leite, manga de colete, difícil de encontrar. Mas com essa nova ideia, o leite não vai mais faltar. O leite vai pra cidade, pras criancinhas mamar. Pra que as vacas dê mais leite, tem que ter sabedoria. Se não fosse os óculos verdes, as vacas não pastariam. E o leite na cidade, pras crianças fartaria. Eu garanto pra vocês que o leite não vai mais fartar. Com essa nova ideia, leite vai até sobrar. Só que os óculos subiu de preço. Tá caro pra danar. Parabéns. Que gostoso recordar a criatividade, né, desse poeta maravilhoso que já nos deixou também. Aliás, ele entrou pro Guinness, né, como o escritor mais idoso, né? A lançar o primeiro
vivo. Pois é, que beleza. Com 89 anos. Fazer jus que graças a um projeto do Bob também, né? Foi o Bob que reuniu as poesias e fez esse livro. É verdade, né? Parabéns, Bob, por essa ajuda maravilhosa. Bom, estamos chegando ao final. Gostaria que vocês deixassem pra gente aí uma mensagem final aí sobre esse assunto que fizemos aí um apanhado geral. Bom, eu acho assim que a importância de preservar, né, as coisas tradicionais, as lendas, o folclore, aquela receita da vovó, né, aquela história contada, tudo isso daí é importante preservar para que haja uma interação, uma ligação entre as gerações de pessoas, né, para que isso crie um laço de união entre as diferentes idades das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, um senhor, um vovô, não tem mais contato com o neto. O neto não quer saber dessas histórias, quer saber do TikTok, do Instagram, não sei, do criança com 4 anos já está ali na tecnologia, já está ali, né? Não tem tempo mais. Então, a gente preservar, né, as tradições é preservar o contato entre as pessoas, né? Preservar o contato pessoal das pessoas, aquela alegria de estar junto, né? A avó ensinando para a neta uma receita bonita, o vô contando para o neto uma história interessante, mostrando um toque de instrumento, alguma coisa assim. Então, a importância de preservar é essa, né? Não pode ficar só na escola, mês de agosto, mês do folclore, Saci, mula sem cabeça, babá, né? Fica uma coisa assim, é só para fazer de conta, né? Mas não é no dia a dia, não é só agosto, né? O ano todo é momento da gente refletir sobre as coisas do passado, sobre os valores e também tudo que a gente aprendeu de valor interessante, né, com os nossos passados. Preservar é um jeito de ter um futuro melhor. Legal. Obrigado, então, Bob Vieira, e parabéns pelo seu trabalho. Beni, obrigado, então, pela sua presença aqui também. Parabéns aí pelo seu trabalho. Um abraço lá no Zé Martins, né? E vamos continuar divulgando essa arte. Vamos sim. É perfeito o que o Bob disse, é exatamente isso. Eu sempre digo que a cultura, que o folclore é como se fosse uma raiz, né? Nenhuma árvore cresce sem a raiz. Então a gente precisa preservar a raiz para que as nossas gerações, para que nós como sociedade cresçamos da maneira correta, né? Então a gente não pode esquecer do passado, das coisas do passado e dessas manifestações que nos trouxeram até aqui, né? Eu agradeço, mais uma vez, uma honra mesmo de coração estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Prazer é nosso. E fico sempre à disposição. Legal. Bom, e assim concluímos mais uma edição especial do Jornal do Meio-Dia, celebrando o mês do folclore aqui em Itapetininga. Agradecemos imensamente, né, a presença do Beni Martins, do Bob Vieira, que enriqueceram o nosso programa com suas histórias e conhecimentos. E esperamos que você, o senhor, a senhora, né, ouvintes, tenham apreciado e se sentido inspirados também a valorizar e preservar as nossas tradições. Não se esqueçam de sintonizar, então, na próxima semana, mais histórias fascinantes e entrevistas especiais. Muito obrigado ao Antônio Rodrigo, obrigado a Juliana Fernandes, né, nesse trabalho aí de apoio, de produção do Jornal do Meio-Dia. Um grande abraço, até lá e continuem conectados com a cultura e a história da nossa cidade. Um ótimo final de semana a todos, então, e até a próxima segunda-feira, quando estaremos de volta com mais um Jornal do Meio-Dia. Feita pra